Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui e o tema de hoje é interessantíssimo com uma convidada muito especial. Só aguardando ela entrar aqui. Então, o tema de hoje é gestão de carreira. Ela irá contar um pouco da trajetória dela na advocacia. Eu vou clicando aí nos coraçõezinhos, gente. Oi, Oi! gente! Oi, Ana, tudo bem? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, tá tudo ótimo. E você? Tá conseguindo me ver direitinho, me Tudo, escutar direitinho? tudo tranquilo. Primeiramente, queria já agradecer. Eu vi várias pessoas aí, até minha mãe entrou, Ana, para ouvir. Muito obrigada pelo Nossa, que convite. legal! Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente. É difícil falar da carreira, é difícil lembrar toda a trajetória, né? Lembrar de como foi o princípio, de tudo. Me emociono várias vezes. Até eu estava comentando com uma seguidora agora, falei, acho que eu não vou falar muito da minha vida, vou falar mais da jovem advocacia, porque senão eu vou me emocionar, porque é muito tempo, né? E a gente se ficando. Então, muito obrigada pelo convite. Estou bem contente. Nossa, eu que agradeço por ter aceitado esse convite. E assim, eu tô extremamente feliz. Eu até comentei que eu estou nervosa ainda, né? Porque eu tava esperando, tava muito ansiosa por essa live. Porque, assim, querendo ou não, é compartilhar a história, a trajetória com quem está iniciando agora, com todo mundo aqui, assim como eu, que é recente, que acabou de formar, e que tem o desejo de, quem está nos assistindo aí, o desejo de advogar, ou quem não tem também, mas que tem o desejo de ter uma gestão na carreira mesmo, um sucesso, uma trajetória que, ao final, você chegue no patamar que você fale, agora eu alcancei o meu sucesso, né? E isso é muito bom, poder estar com alguém aqui hoje, que possa compartilhar toda essa trajetória e que possa também contar um pouquinho da história, de como é a realidade da vida de uma advogada. Isso aí. Espero poder compartilhar realmente um pouquinho da minha vida e que auxilie vocês aí, essa juventude toda. Como eu estava comentando até com a Ana outro dia, eu não tinha na minha época rede social, eu não tinha pessoas para a gente se inspirar. Você inspirava em professores, em autores de livros, mas era tudo muito difícil. Você não tinha mentorias, né? Não tinha gestão assim Sim, de modo abrangente para te ensinar. Então, tudo que eu aprendi foi eu por eu mesma e batendo cabeça e dava certo ou não dava, a gente dava um jeito de arrumar. Então, o que eu tenho para compartilhar é sempre a experiência mesmo, não é nada teórico, né? Porque a teoria a gente aprende na faculdade. O que eu queria trazer para vocês era algo mais sim. prático mesmo. Nossa, muito legal. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu separei algumas perguntinhas mesmo, que é acredito que seja curiosidade de todos nós jovens advogados aqui, e que também acredito que a maioria tenha esse um pouquinho de medo. Acabou de formar, tem um pouquinho de medo, não sabe para que lado seguir, até mesmo ficam diversas vezes perdidos, né? Sem saber, como se diz, que caminho traçar. E aí, para iniciar esse bate-papo, eu até separei aqui, coloquei no meu rascunhozinho para não ficar perdida também. Claro. Primeiro aqui, conta pra gente como lidar com o medo nesse início de carreira. Como que foi esse inicinho mesmo? Se você tinha muito medo, como você lidou com essa parte aí mais emocional após
a sua formatura, após iniciar a sua carreira profissional? Então, Ana, acho que para falar de medo, tem uma frase do Ayrton Senna que eu adoro muito, porque faz muito parte de mim. Que ele fala assim, que o medo faz parte da vida de todo mundo, né? Mas algumas pessoas sabem como enfrentá-las e outras não. E ele, por exemplo, o Ayrton Senna, assim como eu, a gente encara ele não com uma forma negativa, mas apenas com um sentimento de autopreservação. Então, o medo sempre existiu. Eu saí de casa muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu saí de casa, fui morar longe, 500 quilômetros da minha família. Então, só o fato de você estar longe para fazer a faculdade, já comecei o medo ali quando eu saí de casa, né? De viver sozinha, fui emancipada porque eu ia morar muito distante, então eu precisava resolver qualquer problema lá, não dava tempo dos meus pais chegarem, então eu precisava da emancipação. Então, desde que eu fui para a faculdade, muito jovem, eu sentia medo. Quando retornei para a profissão. E esse medo, eu acho que ele impacta a vida de muitas pessoas, como o Ayrton Senna fala, e eu acho a mesma coisa. Só que a gente não pode deixar que esse medo desestabilize a gente, né? A gente tem que usar ele no lado positivo, porque é bom você ter aquele pouquinho de medo que acaba tornando você um pouco mais cautelosa, né? Do que aquele que é totalmente destemido, né? Então, a gente tem muito medo das consequências, das consequências dos nossos atos. Então, assim, quando a gente chega no início da carreira, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Você sai da faculdade achando que você sabe tudo de todas as matérias, né? Na verdade, no primeiro ano, você está usando terno, achando que você já é o advogado, né? Direito é assim. Na minha faculdade, no primeiro ano, já estava todo mundo becado lá, gravatinha bonitinha, já se achava advogado. Então, quando a gente forma e a gente se depara com o mundo em volta, a gente vê que nada daquilo é real, né? Tudo é diferente. Como eu vou agir? Eu não sei nem sentar numa sala de audiência. Que lado eu sento? Se eu não estagiei, você não aprende, você não sabe. Depende da área que você vai atuar quando você forma. É uma matéria que você não viu muito na tua faculdade. Enfim, a gente tem vários itens em que a gente precisa se segurar, né? O meu início foi um pouco mais tranquilo por eu estar próximo da minha família. Então, eu retornei para minha cidade natal e aí eu fui trabalhar. O meu primeiro emprego foi num órgão público, uma prefeitura municipal. Então, eu trabalhava com direito administrativo, direito público, licitação. Já pensou sair da faculdade e trabalhar nessas áreas? Eu nunca tive isso na faculdade. O direito administrativo, eu tive uma matéria lá muito daquela fraquinha, sabe? Que você não pega amor pela matéria. E aí você chega lá, você está advogando para o município e você tem realmente que demonstrar que você sabe, demonstrar que você conhece daquilo. Você está totalmente insegura, porque o pior sentimento de nós jovens, quando estamos no início da carreira, é a insegurança. Especialmente a insegurança jurídica. Você acha que você não está apto a fazer aquilo ainda. Muito daquele sentimento atrapalha a tua realidade, né? Muitas vezes você é capaz, sim, mas você tem tanto medo que você já começa a ver coisas nas atitudes dos outros que acabam te bloqueando. É igual aquele medo de avião. Nossa, meu sonho é ir para Paris, mas eu morro de medo de avião. Você não vai para Paris. Essa é uma pessoa. A outra pessoa calma. O que eu posso fazer para passar esse medo, para eu pegar esse avião, para eu ir para Paris? Eu vou tomar um remédio, eu vou dormir a noite inteira e não vou ver nada. É uma opção. Outra opção, vou levar um colega, vou sentar do meu lado, minha mãe, meu tio, meu avô, meu filho, vou pegar na mão dele para ter segurança. É uma outra opção. Então, o que importa é você pegar esse teu medo e transformar ele num desafio. Que com ele sendo desafio, você vai dizer, não, agora eu vou superá-lo, agora eu vou colocar aqui minhas metas, meus objetivos e eu vou superar esse desafio. E aí acaba que você consegue superar. Então, eu acho que algumas coisas que a gente tem medo é porque é o desconhecido. Então, os meus primeiros medos, por exemplo, foi fazer uma audiência. Eu trabalhei 1 ano, então, no direito público, licitação, pareceres, então não tinha audiência, não era contencioso. E, de repente, o prefeito fala, vamos trocar aqui, você vai ser defensora pública municipal. Do dia para a noite, você acaba assumindo uma competência diferente, uma habilidade que você tem que desenvolver nova, porque você vai lidar com muitas pessoas, você vai lidar com a área de família, você vai lidar com 15 a 18 audiências por dia.
E você não estava fazendo nenhuma audiência desde o dia da formatura. Então, aquela noite foi uma noite bem tenebrosa, no sentido de pensar assim, calma, que medo é esse? Eu não posso ter esse medo. Eu vou transformar ele em desafio e eu vou conseguir. Mas como que você consegue superar isso? Se preparando. Porque o nosso medo de jovem é o quê? Imagina o que eles vão falar. Imagina se eu falar alguma coisa na sala de audiência e não era para falar. Imagina se o promotor vem lá e é agressivo comigo. Imagina se o juiz indefere minha testemunha na hora que eu estou falando. Então, você tem muitos medos que pode acontecer naquele momento, né? Então, qual é a sugestão que eu dou para ultrapassar esses medos? É se preparar. Se você tem uma audiência amanhã, se prepara 10 dias antes, se precisar. Treina, vai na frente do espelho, conversa com o espelho, faz de conta que você é um lado, faz de conta que você está do outro lado, simula perguntas que o outro vai fazer para o teu cliente, você vai fazer para outra parte, enfim, treine muito. Então, assim, o medo existe? Sim. Eu tive medo, trilhões de medos, mas eu não deixei nenhum deles, exceto de temporal, de vento, que não pode contar para ninguém. Fora isso, profissionalmente falando, nenhum medo me deixou bamba, ou fez eu desistir, ou fez eu pensar em desistir da profissão ou do curso de direito do modo geral. Então, o que eu tenho para falar sobre os medinhos, eu acho que é isso, é você não deixar ele te paralisar, mas que ele vai existir, sempre vai existir. A primeira audiência na defensoria, por exemplo, eu fiz sozinha, mas a primeira audiência no meu escritório particular, eu levei o meu pai junto. Meu pai era advogado, mas não atuava. Sério? Sério? Que legal! Né? Ele é empresário na cidade, mas ele é formado em direito, ele é advogado, enfim. E aí ele disse, quando você formar e voltar para nossa cidade trabalhar, nós vamos montar um escritório juntos. E aí, meu orgulho, né? Imagina trabalhar com meu pai, que é meu ídolo, né? E aí, de repente, o pai... O senhor vai ter que ir comigo na audiência, eu não sei o que fazer na audiência, não. Foi uma forma de superar aquele medo naquele instante. E aí eu fiz 1, 2, 3 e depois, Ana, imagina, eu fazia 18, 19 por dia. Então, assim, virou uma coisa tão natural que eu fui até chamada pelo presidente pelo diretor do fórum, que chama, para o tribunal me nomear como conciliadora do juizado especial. Imagina, uma pessoa que não conseguia, que não imaginava a possibilidade de fazer uma audiência, que teve que levar o pai junto, e ao mesmo tempo você ser conciliadora no juizado, fazendo 10, 15, 20, né? Toda semana, 3 vezes na semana, e fazendo a conciliação ali. Então, é um medo que a gente vai ter sempre, todos têm. Eu converso com vários iniciantes, e cada um tem né? Um tipo de medo que sobressai. Mas aí a minha posição é sempre a mesma. Transforme ele em desafio e vamos achar a saída para esse teu desafio. Não deixa abalar com medo. É isso. Nossa, muito legal, muito legal. E você contando essa parte da história, achei muito super interessante. Principalmente porque você teve a coragem de chamar o seu pai para ir com você, né? Porque você foi corajoso naquele momento. Porque normalmente bate um medinho também de ter que chamar alguém para poder te acompanhar. E fora que você teve a coragem de assumir aquela responsabilidade, né? De aceitar daquele determinado cargo, aquela determinada função. E aí, o que você fez? Você abraçou essa causa e foi em frente, foi batalhando, foi estudando. O que eu acho importante também, Ana, para falar nesse momento, é a respeito dessa inexperiência que a gente tem no início da carreira. Não adianta a gente querer escondê-la. Não adianta. O advogado iniciante, ele quer fazer de conta que ele tem 15 anos de carreira. Não é assim que tem que agir. É totalmente ao contrário. A gente tem que demonstrar para o teu cliente, para o juiz, para o promotor. Olha, magistrado, doutor, eu sou inexperiente porque eu me formei ontem, estou com a carteira, mas estou aqui para fazer a minha melhor audiência. A primeira conversa que eu tive com o juiz quando eu assumi a defensoria foi olhar para ele e falar assim, doutor, vim aqui me apresentar, eu sou a Karen Hatman, tenho 1 ano de formada, nunca trabalhei com contencioso, trabalhava com administrativo, iniciei agora, já estudei toda a área de direito de família, já elaborei um modelo de peça de cada assunto da área de família, lembra da preparação que eu falei? Sim. Elaborei um modelo de cada peça que poderia algum cliente na defensoria me perguntar e eu já sabia o que eu ia fazer, porque eu precisava estar segura.
Falei tudo isso para ele, falei, olha, eu estou aqui para fazer o meu melhor e espero que o senhor contribua com isso, porque ele já era um senhor de 60 anos, enfim, eu tinha 21. E aí eu me apresentei nesse sentido. Ele ficou assim admirado e falou para mim, nossa, conte comigo. E sabe aquele momento de segurança que ele passou para mim? E era o medo que eu tinha do que o juiz falaria, como era atuar na frente de um magistrado mais experiente, né? E eu não conseguia alcançar as expectativas. Então, eu deixei muito claro no início, e isso foi fundamental para iniciar uma relação ali, porque eu fiquei mais 4 anos fazendo 15 audiências por dia com ele, e ele sempre com aquilo na cabeça. Olha, uma jovem advogada que tem garra, que tem coragem, que se abriu para mim, que teve, como você falou, coragem de vir me contar que é uma iniciante. Orgulho? Para que orgulho? De onde tem orgulho? Você é iniciante. Você precisa de ajuda, você precisa de apoio das pessoas mais experientes. E eu sempre deixei isso muito claro, sabe? Para os advogados mais experientes da cidade, que me convidavam para trabalhar com eles e tal, sempre perguntava o que podia fazer, assim, assado, dentro da medida do possível, óbvio. Mas, assim, o fato de ser inexperiente não é algo que você tem que esconder. Não tem como esconder. É algo que você precisa ter como um ponto positivo, inclusive, para a jovem. Só que se você se preparar, se você fizer uma pós-graduação, um mestrado, enfim, você não vai ser mais aquele jovem inexperiente, você vai ser aquele jovem brilhante. Então, o experiente fala, nossa, esse jovem é brilhante. E ele tem 21 anos. Então, o jovem vai sempre ter a inexperiência vai passar com o tempo e com as suas atitudes, mas assim, o medo vai ter, não deixa ele te dominar. Esse é o ponto base. Ótimo. Ótimo. E eu espero que todo mundo que esteja aí escutando, gente, quem tem aí, está iniciando, que tem esse medo, já, olha só, que história legal. Aproveite essa live, porque vai ter muita história aqui, tá? Então aproveite para você aí que está com medo, para você que não sabe como lidar nesse momento, acabou de formar. Opa! Caiu? O Instagram estava sinalizando aqui. Não, ele estava sinalizando porque eu coloco um horário para mim não passar desse horário no Instagram. E aí, então a dica é essa, para que você não deixe esse medo como uma barreira, coloque ele como um desafio e que você enfrente esse desafio. E aí, já falando sobre enfrentar, Karen, conta pra gente como enfrentar o preconceito que os jovens advogados sofrem nos olhos de quem está ali de fora, né? Pela falta de experiência. Como enfrentar essa parte que existe no mercado? Eu não tive muito problema com isso, sabe? Eu não tive um preconceito. Eu acho que a gente precisa se impor de algumas formas, né? Então, assim, é óbvio que tem advogado iniciante que realmente não se dedica, é descompromissado, não se preocupa em estudar. Tem jovem advogado que é assim, sim. Assim como tem advogado experiente que acha que porque tem X anos na advocacia, não precisa mais nada, não precisa estudar, não precisa se atualizar, né? Então você acaba que eu não consigo generalizar tudo, não gosto de generalizar. Então tem os dois lados que podem ou não agir dessa forma, né? Então assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque a inexperiência e essa carinha de jovem precisa de tempo, literalmente precisa de tempo para passar. Então, assim, esse tempo não depende de ninguém, esse tempo não tem o que você fazer com ele, mas você pode usar ele da melhor maneira. Então, nos meus primeiros 4 anos de advocacia, 5 anos que é a jovem advocacia, eu aproveitei esse tempo, Ana Flávia, que você não tem ideia. Meu dia tinha 50 horas, se você olhasse para o que eu fazia. Eu trabalhava de manhã, das 7 às 11h20, atendendo 12 pessoas na defensoria. À tarde, eu fazia audiência da 1 às 5. Às 5h30, eu era conciliadora do juizado até 6h30. Quando terminava essa rotina, eu me deslocava para uma cidade próxima da minha, porque na minha não tinha, para eu fazer escola da magistratura.
de noite. Eu não podia ir sozinha de carro, porque eu ia voltar muito cansada, era um dia estafante de trabalho. Então, pegar uma van com os estudantes, passavam no fórum, me pegavam. Minha mãe mandava um lanchinho para mim lá pelo motorista. E eu ia fazer a escola na magistratura, voltava meia-noite para casa. Dormia até as 3 da manhã, estudava, despertador, e depois eu voltava a trabalhar. Quando não tinha escola, eu fazia as petições à noite. Todas as petições que eu atendia de manhã e que eu queria distribuir no dia seguinte, eu montava elas à noite. Então, assim, nesses primeiros 4 anos, além disso, eu ia 480 quilômetros até a capital do Paraná, porque eu sou de Pato Branco, que é interior, e eu trabalhava no interior. Eu ia até a capital para fazer pós-graduação. Pegava ônibus à noite, virava a noite inteira, chegava lá no final de semana, sábado, estudava sábado inteiro, domingo inteiro, voltava na madrugada de segunda e estava pronta para trabalhar na prefeitura no dia seguinte. Então, o tempo vai ajudar na sua... Putz, né? Vai piorar um pouquinho, mas vai melhorar no sentido de experiência. Só que você tem que aproveitar esse teu tempo. Hoje, Ana, eles não têm essa dificuldade. Hoje está tudo aqui à disposição. Tudo muito fácil, tudo na internet. Imagina, eu me deslocava, quanto perigo, né? Passava a noite viajando, Sim. cursos final de semana inteiro, voltava e trabalhava numa rotina muito intensa durante a semana, e fazendo 3 pós-graduação, fazendo a escola da magistratura, sendo conciliadora. E tudo isso para quê? Para aproveitar o meu tempo e adquirir experiência. A experiência você não precisa adquirir ao longo de 50 anos, a experiência você precisa adquirir nos teus atos. Então, quando o prefeito me deu a opção de eu trabalhar ou na Defensoria Pública, que eu ia trabalhar com essa rotina que eu estou contando, ou no PROCON, que eu ia trabalhar 2 ou 3 horas por manhã e só, qual eu escolhi? Defensoria Pública. Defensoria. E por que eu escolhi isso? Porque eu precisava do quê, gente? Com 20 anos de idade? Experiência. Eu precisava ter história para contar para o meu cliente. Eu precisava ter vivência, né? Então, um item que a gente tem que levar em consideração para vencer esse preconceito é o tempo. Usando o tempo dessa forma que eu estou falando. Um segundo item que já está embutido nesse, qualificação. Aproveite o tempo de juventude para se qualificar, porque isso vai agregar valor ao teu nome, isso vai te ajudar a se desenvolver, vai te ajudar a você conquistar o que você almeja com menos tempo do que o esperado, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, cliente satisfeito. Eu tinha em paralelo, não só lá nos clientes da Defensoria, tinha em paralelo meu escritório. E o que a gente tinha por norma? O meu cliente, eu podia ter 1, 2 ou 3 só. Eu não comecei a minha advocacia com 10 mil clientes na minha carteira. Eu não sei vocês, né? Aí em Minas, mas eu lá em Pato Branco não comecei com 10 mil na carteira. Não é diferente, não. Então, eu tinha 2, 3 clientes. E esses clientes, eles eram muito bem tratados, Ana. Sabe, porque o marketing, na época, não era marketing digital. Então, o marketing, na época, era você ter teu cartão bonitinho e a boca a boca. Um cliente bem atendido, ele saía falando para toda a familiada. E você acabava advogando para todo mundo. Eu atuava na área previdenciária, porque era bastante pessoa física, idoso. Então, um cliente que a gente atendia com aquele jeitinho, né, que a gente tem que ter, ele ampliava a tua carteira, assim, numa semana eu falava, pai, é muita gente para eu atender, meu Deus, que bom, quanto cliente. Eu ficava assim, como todo mundo. Aí ele sempre falava, a forma que você atendeu lá o seu João da Silva, lembra? Que era um pedreiro, pobre, lá do bairro não sei da onde. Lembra como você atendeu ele? Sim, do jeito que eu atendi o dono da empresa tal. E isso faz a diferença. Sim. Então, o terceiro item aqui é trabalhar sério, pensando em cliente satisfeito. E às vezes o jovem advogado ele pensa, ai, mas esse cliente é muito chato, não vai me dar honorário. Ai, advogar para a família de uma separaçãozinha que dá o valor da causa R$1.000. Gente, não se preocupem com o valor da causa, não se preocupem com os honorários. No início você tem que se preocupar em manter teu cliente feliz e satisfeito.
Porque é ele que vai trazer o restante dos clientes. Você não tem nome, você não tem experiência. Você vai sair pela rua e vai ser contratado por empresas grandes, renomadas? Não vai. Essas empresas não vão contratar um advogado recém-formado. Mas se um clientinho, 2, 3 clientinhos falarem a mesma coisa sobre você e, de repente, você atendeu num desses teus clientinhos o sogro daquele empresário, a filha daquele empresário, sim, ele pode te contratar, sim. Porque você vai ser um advogado brilhante e jovem e não um advogadinho inexperiente. Então, aproveite muito para cuidar do cliente. O jovem não se preocupa muito com a clientela. Eu vejo muita reclamação. Ai, mas esse não me dá dinheiro. Eu quero aquela empresa tal. Cara, você não vai ter aquela empresa tal se você não tiver aquele teu clientinho ali satisfeito. Um cliente satisfeito, ele vai avisar 5 ou 6. Então, é importante isso. Outra coisa é o marketing, que hoje em dia está muito fácil de se fazer, né? Então, você consegue se posicionar no mercado utilizando do marketing digital também e ter histórias para contar, que eu disse no início. O cliente, ele quer a tua experiência, então ele quer a tua vivência. Doutora, mas você já fez isso? Não tem essa pergunta sempre? Você já tem algum caso de sucesso bem igual o meu? Né? Eles querem saber a tua vivência. Então, uma sugestão para quem é estudante, que eu sei que aqui tem estudante, né? Aproveita o tempo de estudo na faculdade. Uma coisa que eu errei, eu não fiz isso, eu não usei meus 5 anos estagiando, eu usei só os últimos anos estagiando. Hoje, com a vivência que eu tenho, com a experiência que eu tenho, o que eu oriento para eles? Estagiam desde o primeiro dia de faculdade. Escolha um escritório jurídico, escolha um tribunal, escolha órgão público, secretaria, município, qualquer coisa. Você tem que ter história para contar, você tem que ter vivência. Porque às vezes você vai atender um cliente e você é jovem, você é recém-formada, você está atendendo seu clientinho lá, e aí ele fala alguma coisa, você fala, sim, eu fiz isso lá em 2000 e tantos, o cliente aconteceu isso, o processo foi para tal lugar, não sei o quê. Aí o cara, a senhora já fez isso? Ou você já fez isso? Entendeu? Então, assim, o cliente precisa disso, ainda mais você no jovem. Uma outra coisa diferente relacionada a esse começo é a aparência. Nós somos muito carinha de menino, né? Com 20 anos. E uma coisa engraçada que meu pai falou quando eu me formei e voltei para a cidade, ele falou assim, eu usava lente de contato. Tava com usei lente. Ele falou o seguinte, ó, eu vou até contar porque ele tá até online ali, pai, você tá online, ó. Ele falou o seguinte, vamos colocar óculos e vamos colocar blazer. Aí você vai ficar com uma cara mais séria. Parece brincadeira. Que legal! Parece brincadeira, mas Ana, deu diferença. Deu diferença quando eu chegava com a cara um pouquinho mais séria. Eu sou muito sorridente e tal. Chegava com a cara um pouquinho mais séria, cumprimentava todo mundo, com muita gentileza, muito carinho, mas não sorridente 100%. E com aquele óculos e com aquele terninho, ele foi lá comprar uns terninhos pra mim, tal. Já mudou a fisionomia daquela advogada de 20 anos. Já parecia uma advogada de 23, 25. Claro, o requisito idade, ele não pode ser analisado individualmente, como eu acabei de falar. Tem advogado mais experiente, tem menos conteúdo do que um jovem. Hoje, o jovem advogado, ele é admirável. Eu trabalho com muito jovem advogado. Eles têm um conhecimento fenomenal, sabe por quê? Porque eles estudam o tempo todo, porque eles estão se enturmando com o mundo digital, porque eles têm acesso à tecnologia muito fácil. Então, a juventude de hoje é uma juventude totalmente atualizada. Eu, muitas vezes, falo, fulaninho, faz aqui para mim tal coisa, bora dividir aqui, vamos compartilhar a tua ideia com a minha. Eu tenho a minha, sempre tenho, porque sou uma pessoa que eu tenho posicionamento, assim, de tudo. Sempre fui assim, desde criancinha. E aí eu vou discutir com quem? Com o jovem. E espero que ele tenha uma visão diferente da minha, para que a gente possa conciliar e chegar num consenso e poder auxiliar e chegar numa tese diferente, numa defesa legal, né? Então, assim, a advocacia jovem hoje, ela está bem estruturada. Eu acho que a única coisa que eles são é imediatistas, né? É a única coisa que eu acho que pode atrapalhar um pouquinho. Poxa, tem que esperar 5 anos, Poxa, tem que esperar 8 anos, Ai, meu Deus, a pós-graduação é 2 anos. Ai, o MBA é 2 anos e meio. Então, esse imediatismo... Eu quero ser sócio no maior escritório do Brasil, mas eu me formei ontem. Tem possibilidade? Claro que tem.
Vai estudar, vai se esforçar. Foco, dedicação, comprometimento, esforço. Gente, é 99% de esforço. Não existe você conseguir do dia para a noite as coisas. Não existe. Então, eu acho que esses itens aí são o que a gente precisa efetivamente... os jovens, né, precisam efetivamente para conseguir superar esse preconceito aí que a sociedade disponibiliza. Muitas vezes não sofrem isso, eu não sofri preconceitos, eu estou dando exemplos gerais, mas eu particularmente me adequei à realidade, me posicionei de uma forma, acho até agora que foi correta. Então, eu tinha um posicionamento correto, eu tinha uma aparência física que eu tentava me resguardar. Eu evitava, por exemplo, baladas, bebedeiras, de tarde, de noite, madrugada, e no outro dia atendendo. Então, porque você acaba passando isso, você já viu, você também já falou em algumas lives de marketing, né? A respeito do pessoal, como a gente vai passar essa imagem, que imagem você quer passar? Essa é a pergunta que eu faço quando eu vejo, meu Deus do céu, antigamente não tinha marketing digital, ok. Então, como você fazia o marketing? Você andava de biquíni na rua? Escrito sou advogada? Não, você não fazia isso. De forma Por que alguma. agora você vai na rede social e coloca uma foto de biquíni escrita eu sou advogada? É a mesma coisa, gente. O que você não faz no real, você não pode fazer no digital, né? Então, eu acho que são posicionamentos que você tem que ter desde o começo e rapidamente você consegue marcar, né? Efetivar essa marca que você tanto quer. E aí o preconceito fica de lado. Nossa, que aula! Que aula! Eu acredito que todo mundo esteja aqui. Ninguém está escrevendo aqui, gente. Eu não li ninguém. Vamos lá! Ó, Elaine, boa noite. Olha, é o seu pai, Correia, Admar é o seu pai? Um grande abraço ao senhor aí. Parabéns pela filha maravilhosa, viu? Olha, todo mundo mandando parabéns. Doutora Karen, olha, mandando parabéns a você. Ali, e tem eu queria ter perguntinha metade aqui. da energia da doutora Karen. Até hoje, essa mulher faz 30 horas. Lívia é minha colega, uma super gestora aqui do Amazonas também. E ela também faz o dia dela render. Olha, deixa eu ver, tem mais aqui. Nossa, Paula, meu Deus, eu não estou conseguindo acompanhar. A Paula Júlia, Ana. Paula Júlia, a sensação que eu tenho é que devemos nos destacar diante dos estudos, já que no início da carreira não temos experiência. Exatamente, Paula. Estudar, estudar, estudar. Até hoje, acabei de finalizar meu MBA, eu tenho 20 anos de carreira. Então, a gente não pode nunca. Eu aproveitei, como eu falei no início, fiz as minhas 4 pós-graduações nos primeiros 5 anos, porque eu queria o quê? Naquele momento, era o momento que você tem energia, que você é jovem, que você é solteiro, que você não tem filho, teoricamente, né? Estou falando de uma juventude que não tem a formação de família. Então, você tem tempo para quê? O teu tempo é para aprendizado. Porque daqui 10 anos... E dedicar esse tempo a isso, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo, ela tá certa. Ver se tem mais alguma colocação. Nossa. Aqui. Mas pode seguir, eu tô dando olhando aqui. Pode seguir. Olha, tá todo mundo te parabenizando, viu? Acho que todo mundo tá amando a live. O nosso próximo aí é como se consolidar no mercado competitivo. Eu fiz até um post, eu quero fazer um comentário aqui rapidinho. Fiz um post que falava um pouquinho sobre isso. Porque eu recebi diversas pessoas falando assim, Ana, o mercado jurídico está saturado. E aí eu fiz um post até criticando isso. Porque para mim o mercado jurídico ele não está saturado. Ele está saturado para quem justamente foi o que você disse, para quem não busca conhecimento. Então você aí, com toda essa experiência, fala um pouquinho para a gente. Como se consolidar num mercado aí que as pessoas consideram um mercado competitivo, saturado? Concordo com você, o mercado não está saturado, a gente tem mesmo aí 1 milhão de advogados e tudo mais, então a gente tem muito profissional da área, mas a gente precisa se posicionar, como eu falei inicialmente. Não tem fórmula mágica para a gente se consolidar no mercado, não tem fórmula mágica para empregabilidade, a gente nunca sabe se a gente vai ter cliente, se a gente vai ter um escritório para trabalhar, caso seja essa opção, se você vai ter condições de abrir o teu escritório. Então, a gente nunca... não tem fórmula mágica, a gente precisa o quê?
arregaçar as mangas e trabalhar com muita dedicação. Então, eu acho que para se consolidar, eu vou colocar aqui 4 pontos que eu acho que eu fiz durante toda a minha carreira. Eu trabalhei em 3 lugares, Ana, só 3 lugares. Uma prefeitura municipal, como eu acabei de falar. Aí, por conta de toda essa bagagem que eu adquiri aqui, rapidamente eu dei um pulo, um salto, já para assumir a coordenação de um núcleo num escritório de médio porte na capital. Então, esse fato de estar saturado o mercado, naquela época também nós tínhamos uma grande quantidade de profissionais. E nós estávamos falando de Curitiba, uma capital, onde devia ter diversos advogados batendo a porta do escritório. Então, eu vejo que aqueles 5 anos de dedicação extrema, eu não saía, não passeava, não festava, final de semana era pós, dia de semana era trabalho o dia inteiro. E aquilo me trouxe uma bagagem, uma experiência e um valor para o meu nome, que a hora que a vaga abriu, na hora é dela a vaga. Então, vamos fazer uma entrevista. E eu me desloquei para a capital, fiz a entrevista, passei e assumi a coordenação de um escritório de médio porte, de um núcleo de escritório de médio porte. Então, o que eu falo para vocês? A atualização constante. Item número 1, estudo, 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 se atualize sempre, esteja preparado para o mercado. A gente vai saber tudo, de tudo? Não, não vamos. Não. Mas no que você está fazendo, você tem que estar bem. Eu, por exemplo, não sei absolutamente nada de penal, criminal, nada. Eu fiz a minha prova da ordem em penal, em criminal. Acredita nisso? Que coragem! Porque o que eu pensei? Que coragem! Eu conversando com meu pai, falei, qual é o mais fácil de passar? Na época eu pensei, eu sei quem eu sou, eu sei a aluna que eu fui super dedicada, nunca faltava aula. Imagina, na minha cabeça eu estava lá, 500 quilômetros da minha casa, morando sozinha, numa baita despesa. Para quê? Para fazer faculdade. Eu não podia estar lá e faltar aula. Eu não podia estar lá e não dar o meu melhor. Então, desde sempre, eu me dediquei muito, sabe? Sempre fui muito comprometida. Então, a atualização, esse conhecimento no início da carreira, a gente precisa se dedicar para isso. Isso é o número 1 que eu acho relevante para você conseguir se portar, se manter. Como é a tua pergunta? Se consolidar. Se consolidar. Se consolidar. Item número 2, relacionamento interpessoal. É muito importante. Você vai ter uma relação com o juiz diária, você vai ter com o promotor, você vai ter com testemunhas, você vai ter com outros colegas advogados. Então, você precisa ter um jogo de cintura, você precisa ter esse relacionamento. Se você não tem essa habilidade tão em evidência, tente melhorar. A gente precisa dessa habilidade da comunicação e da relação interpessoal. Sim. Muitas vezes a gente vai precisar engolir uns sapinhos. É melhor você tomar bastante água para o sapinho ficar bem tranquilo lá dentro, porque você vai ter que engolir ele, né? Item 3, capacidade de gestão. Em paralelo com todo esse meu trabalho, eu tinha meu escritório, junto com meu pai, como eu comentei. E lá no meu escritório, eu tive que fazer exatamente o que você está fazendo para os seus clientes. Fazer a gestão do escritório. Como? Se eu sou advogada de família. Né? Então, aí eu precisei entender de tudo, fazer tudo desde o princípio. Então, todos os manuais, os fluxos, as rotinas, o sistema, cadastramento dos meus processinhos, mesmo que pouquinhos, tudo isso foi feito. Então, a gente precisa, hoje, mais do que nunca, a habilidade da gestão. A gente precisa ter capacidade, a gente precisa estudar a gestão. Não é só fazer o MBA, é entender o teu negócio como uma empresa. Mesmo que você seja advogado, só você e mais um, mesmo que você seja um autônomo, você tem que gerir a sua agenda, você tem que gerir seus prazos, você tem que gerir seu tempo, você tem que incluir tudo no teu dia, você tem que gerir seu dia, enfim. Né? Então, eu acho que é algo que você tem que se especializar para que você consiga se consolidar e que o teu escritório, nem que seja sozinho, mas que tenha firmeza, né? E o último, acho que é construir um networking.
A construção do network é muito importante. Eu até vi aqui, tem uma estagiária chamada Elaine Meirelles, ela tá aí, ó. Ela é uma estagiária que ela faz o quê? Trabalha num lugar, trabalha no outro, se envolve com uma coisa, se envolve com outra, com outra. Então, esse network, muitas vezes, você começa na faculdade. Então, na faculdade, você fica amiga dos professores, trabalha gratuitamente para os seus professores, gente, para aprender. Passa uma tarde no escritório de um, passa 3 dias na semana no escritório do outro, trabalha num órgão público, num escritório, faz network durante a tua faculdade. Quando você formou, além de você ter aquela experiência que a gente falou, você está conhecida. Você tem uma relação boa com os professores, que os professores, eles são os advogados do teu meio, eles são os juízes do teu meio, eles são os promotores do teu meio, e eles são colegas também. Então, é muito importante para se consolidar esse networking. Se tornar conhecida, fazer seu nome de uma forma saudável, de uma forma respeitada, para que você possa se consolidar. Eu acho que esses são os pontos para que a gente consiga se firmar realmente como advogado do jeitinho que a gente quer, sabe? Ótimo, ótimo. E aproveitando isso, com certeza. E eu vou até contar um pouquinho da minha história, porque quando eu estava na faculdade, eu era uma pessoa, assim, muito, muito tímida, e as pessoas eu até tive que desenvolver isso melhor, porque eu tinha vergonha de conversar, tinha vergonha até de interagir. E eu tive muita dificuldade. E quando eu percebi, quase no final da minha graduação, quando eu percebi que isso iria interferir na minha carreira, eu comecei a mudar, né? Querer mudar. Porque, olha só, eu não tinha um bom relacionamento com os colegas. Olha a minha experiência. Eu não tinha um bom relacionamento com os colegas, mas era porque eu não conversava com eles. Eu tinha vergonha de expor o meu pensamento naquele momento. E quando eu ia, e aí eu ficava lá, estudando sozinha e pensava, não me abria. Quando eu tinha coragem de, mais ou menos, discutir ali, era mais pro finalzinho. E eu vi que isso me atrapalhou. Porque quando eu formei, eu tive que fazer tudo isso de uma forma muito rápida. E tive que desconstruir a imagem que as pessoas tinham de mim na faculdade. E isso foi difícil, porque todo mundo que me via após a formatura ali, quando eu comecei aqui no Instagram, as pessoas olhavam para mim, mas é a Ana mesmo? A Ana estudou comigo? Como assim? Não é possível. E aí eu tive que ir criando esse novo relacionamento, porque não tinha relacionamento com as pessoas. E elas estavam me vendo ali naquele momento como uma pessoa totalmente diferente. Mas realmente eu era uma pessoa diferente. Porque eu mudei. Eu mudei minha forma de pensar, minha forma de agir, como eu queria que as pessoas me vissem no mercado. Então, eu tive que sofrer esse impacto, que foi um impacto gigante, e eu não fiz isso sozinha, eu tive ajuda de pessoas que eu fui conversando mesmo. O que você acha? E fui perguntando o que as pessoas achavam de mim. E eu fui tendo respostas que eu fiquei assim, poxa, mas você pensa isso mesmo de mim? Realmente é assim que você enxerga o meu trabalho, me enxerga pessoalmente? E aí eu vi que isso iria interferir na minha carreira profissional. Porque as pessoas não me viam como uma pessoa profissional, elas não valorizavam o meu trabalho. E automaticamente isso iria interferir em como eu iria conduzir a minha carreira. Então, eu mudei, foi sofrido, tive que mudar rápido, porque senão eu ia gastar muito tempo e ia perder o que você mesmo disse, aquela parte do estudo, porque é diário. Eu trabalho, você que acompanha meu trabalho, você sabe, trabalho especificamente com gestão. E a gestão, diariamente, nós temos mudanças ali, são constantes. Eu falo uma coisa hoje e amanhã, eu já tenho um pensamento novo, já quero falar sobre aquilo que aconteceu comigo, que teve um reflexo na minha produtividade, teve reflexo no meu resultado. Sim. Então, são diversos fatores. E eu tô falando especificamente para quem está assistindo aqui, e especificamente para os meus colegas, que eu vi que estão entrando aí, os meus colegas de faculdade, que hoje eles me enxergam de uma forma diferente, né? E aos que ainda não criaram esse posicionamento, eu estou aqui falando isso para vocês também, para que vocês
tenham a mesma coragem que eu tive de mudar, de inovar também, né? Eu até comentei com você ontem sobre aqueles que pensam assim, mas eu não quero advogar, o que eu posso fazer? No mercado jurídico você tem uma amplitude de possibilidades ali para poder estar atuando, que não seja na parte contenciosa. Então, basta você estudar e ter o desejo de inovar, não é mesmo? Exatamente, muito bem. Gente... Resumiu toda a nossa fala, muito bem. Mas é isso, você percebeu que você não tem de tão, vamos colocar como precioso, não tem tão precioso e vamos trabalhar. E você fez certo, hoje é um sucesso, hoje tenho certeza que todos os teus colegas, todas as pessoas que, tua família, teus amigos, todo mundo que te segue, todo mundo vê o teu trabalho, vê a diferença. Essa é a Ana que você quis passar, essa é a Ana que você é. Entendeu? A timidez atrapalhava um pouco, a timidez me atrapalha muito. Você não faz ideia, Ana, ninguém acredita. A timidez me atrapalha, só meu pai e minha mãe que estão aí e amigos de infância que vão acreditar. A timidez atrapalha demais a minha vida. E o que eu faço com ela? Coloco ela no bolso e falo, vai ficar aí guardada, porque ela é minha, eu não posso fazer nada mais com ela, ela é minha. Então, eu deixo ela guardadinha no bolso, e é verdade. Às vezes eu tiro ela, às vezes eu coloco ela de novo, mas eu não deixo ela todo o tempo na nossa frente para não ter perigo. Não, e os meus pais também estão assistindo aqui, acabei de ver que eles entraram aí, e eles sabem disso, porque realmente a Flávia é maravilhosa, foi muito... me inspira todos os dias. Isso mesmo, Paula, ela inspira todo mundo, é o máximo. Ela, sim, e a Paula estudou comigo, minha amiga. E brilhante. Paula, gente, a Paula é maravilhosa. Nós estudamos juntas na faculdade e a Paula, ela vai trabalhar agora com constelação familiar e, assim, interessantíssimo. Eu até vi uma live sua sobre esse assunto. Achei super interessante. Passa o telefone da Paula. Paula, me chama no direct que eu vou passar o contato da Clariana e vocês trocam figurinhas. Aí, tá vendo, Paula? Já aproveita a oportunidade, hein? Tá vendo, gente? Olha só, que a doutora Karen acabou de falar sobre o networking. Nessa live, a Paula vai ter a oportunidade de conhecer uma nova pessoa. Olha a importância de se conectar com as pessoas. E a importância de ter esse relacionamento, esse contato interpessoal. Eu falei disso também num post aí, não sei qual. Mas esse contato é importantíssimo. Eu não tinha esse contato, tive dificuldade, então eu errei muito. E hoje eu aprendi com os meus erros e estou trabalhando isso. E aí, pra gente... porque faltam 10 minutinhos para a gente finalizar. Para os jovens... Se quiser resumir, juntar as perguntas numa só, para dar tempo de responder. Ótimo. E aí, o que eu quero hoje... para os jovens aí que estão nos ouvindo, para criar essa autoridade, resumindo tudo que já passou, você precisa criar uma autoridade, você precisa que as pessoas vejam uma imagem pessoal sua, que elas tenham uma imagem pessoal sua, e realmente, essa imagem pessoal, que você mostra, que você transparece para quem está ali te vendo, é o seu cartão de visita. Então, cara, fala um pouquinho pra gente sobre essa autoridade que você criou no mercado para chegar hoje no lugar aí que você está, né, sendo diretora do maior escritório da América Latina. Ana, resumindo toda a minha história, porque a gente falou só dos primeiros 4 anos, né? Tem 19. Mas resumindo agora o restante, o que eu gostaria muito que os advogados iniciantes fizessem é ter muita coragem, muita garra e se preocupar. Esse criar autoridade que tanto falam hoje em dia é você fazer isso, agregar valor ao teu nome, se portar decentemente, ter conhecimento técnico, estudando bastante, apresentar uma imagem igual a Ana quis apresentar. Ela apresentou a imagem que ela quer que as pessoas vejam ela desse jeito e ela conseguiu criar uma autoridade no nome dela. Hoje ela é conhecida como a Ana Flávia Gestão. Todo mundo olha para a Ana e lembra da gestão. Então, até teve uma brincadeira esses dias, como lembra, né? Lembra da gestão. Então, esse é um ponto fantástico que as pessoas têm que dar muita atenção.
Então, escolher a área de atuação, afunilar a tua área de atuação, se especializar nessa área, se posicionar, por exemplo, eu sou da área trabalhista, mas eu sou reclamante ou reclamado? Foca num, escolhe um lado, para que as pessoas te conheçam como o advogado do reclamado, o advogado da reclamante. Hoje em dia, com as redes sociais, crie conteúdo de valor. Leve tua experiência para a rede social, adquira também na rede social o conhecimento, faça curso online, tem diversos cursos. Então, assim, se profissionalize. Tudo isso você vai juntar e vai colocar numa bagagem. Por que eu fui contratada? Por que eu fui convidada a ser sócia do maior escritório da América Latina? Pela minha bagagem, pela minha experiência, pelo meu foco, pela minha dedicação, pelo meu comprometimento. Todas as características que você tem de bom e que todos os outros que estão aqui assistindo têm de bom, ampliem isso. Amplie isso, dê mais valor para aquilo que você tem de bom, maximize o que você tem de bom e foque naquilo lá. Então, assim, jamais você vai chegar a autoridade não é colocada pela gente, não tem fórmula mágica para conseguir uma autoridade, são as pessoas que falam que você é autoridade naquela área. Então, você precisa passar conhecimento, passar experiência para as pessoas. Eu acho que é assim que você vai conseguir estar no lugar que você acha que deveria estar. Então, foca sempre no que você quer, não desista jamais, não deixe que o medo atrapalhe, não deixe que a timidez atrapalhe, estude. Tenha muita bagagem, não tenha preguiça, transforme seu dia em 50 horas se precisar e tenho certeza que você vai ter um sucesso maravilhoso. A Karen de 20 anos atrás e a Karen de hoje, ela tem todas as características iguais, menos um pouquinho a insegurança. Um pouquinho menos de insegurança. O resto, a determinação, a força de vontade, a garra. Viu a Olivia falando aí? Transformo até hoje meu dia em 30 horas. Então, assim, a Karen continua com todas essas características e eu queria que vocês também, na sequência da carreira aí, não perdessem o que vocês têm de bom. Todas as características, todas as habilidades que vocês têm de bom, maximizem elas. E, acima de tudo, se destaquem no que vocês querem ser destaque. Tá? E aí, eu queria... Não sei se tem mais alguns segundos ainda aí. O importante é você ter coragem. O importante é você ter coragem de errar. No começo, coragem de errar. Eu tinha muito medo de errar, mas eu tinha coragem de ir lá e fazer. Então, o importante é você ter a coragem de errar. Porque errar você vai, ponto. Você é inexperiente, você é jovem, você nunca viu aquilo. Então, de alguma forma, você vai errar. Então, tenha coragem de errar. Esse é o mais importante, eu acho. Espero ter ajudado. Nossa, Karen, eu quero te agradecer muito. Principalmente porque todo mundo que está assistindo aqui está agradecendo muito a live, todo mundo está muito feliz. E eu vejo, e não só a mim, que aprendi muito aqui, mas também a quem está assistindo, né? Como minha colega, como a minha amiga aqui, Paula, eu fiquei feliz por ela também, porque eu acredito que as pessoas estão próximas da gente ali, quando as pessoas estão felizes, nós ficamos também. Mas todo mundo que está assistindo, aqui a Elaine fala, Olha participando. Aqui, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. A Luciana falou da persistência. E eu acabei... Lu, eu falo tanto, que eu esqueci de falar. Claro, gente, por favor, persista, não desista. Não, e eu sempre falo que todo dia é uma nova batalha. Todo dia. Mais uma coisa, nunca diga não para um desafio. Primeiro você fala sim, depois você fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não tá certo, diz não e depois se arrepende. Então, diz sim. Aí depois você fala, meu Deus, agora eu vou ter que arrumar um jeito de conseguir. Então, diga sim para todos os desafios. Eu aceitei todos os que surgiram até hoje. Pequeno, médio e grande. Aceitei todos. Agora, sabia que na hora eu ia saber fazer? Não sei se eu ia saber fazer. Mas eu aceitei e fui atrás. Esse é importante. Tá vendo? Importante é esse. É ter coragem de aceitar o desafio, porque todo dia a gente vai aprender uma coisa nova. Todo dia. E assim, mesmo que você não saiba lidar com aquela situação no momento, é o que você disse, estuda, fica 10 dias estudando, tá ali para batalhar. Se você tem que fazer uma audiência, nunca fez uma audiência, estuda. O que mais tem hoje é recurso para você estudar. Hoje é ainda mais fácil do que antes, né? Hoje ainda é mais fácil.
né? Tem todo o acesso, tem uma acessibilidade de conteúdo na internet. Então, eu espero que todo mundo que esteja assistindo tenha aproveitado muito essa live. Eu vou deixar ela salva. Teve alguém que pediu aí para deixar ela salva, vai ficar salva assim lá no perfil, tá? Eu sei aproveitar. Karen, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz com a sua participação, principalmente por ter aceitado o convite e por ter compartilhado a sua história, tanto pessoal quanto profissional, participação do seu pai, da sua mãe. Foi muito importante aqui pra gente. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos. Olha, não consegui ler tudo. Eu sei que não vai aparecer os comentários lá no salvamento, mas muito obrigada a todos que compareceram, que ficaram aqui até o final. Me sigam, me chamem no direct. Eu adoro fazer essa interação, essa conexão. Estou aqui para ajudar. Não vendo curso, não vendo conteúdo, mas eu estou aqui para realmente compartilhar e ajudar vocês. E eu fico muito grata de ter sido lembrada e ter recebido esse convite. Obrigada a todo mundo de Minas, do Brasil inteiro que está aí. Um beijão. Grande abraço, gente. Muitíssimo obrigada. Foi uma live maravilhosa. Tchau. Obrigada, Karen. Tchau.